Não tenho desejo de mudar o mundo. Estou livre do fogo emancipatório. Há todo um entulho missionário difundido por pessoas que mentem, que não chamam um parasita de parasita, um bárbaro de bárbaro, que dizem, pobre canibal, ainda não comeu carne fresca hoje. As únicas mentiras pelas quais somos verdadeiramente punidos são aquelas que contamos a nós mesmos. Eu disse a pessoas que pedem palestras que não tenho palestra para dar. E isso é verdade. Pode parecer estranho que um homem que lidou com palavras, emoções e ideias por quase 50 anos não tenha algumas de sobra, por assim dizer. Mas tudo de valor sobre mim está em meus livros. Qualquer coisa extra que haja em mim em um determinado momento não está totalmente formada. Eu mal estou ciente disso. Ela aguarda o próximo livro. Com sorte, ela virá até mim durante a escrita e me pegará de surpresa. Esse elemento surpresa é o que procuro quando estou escrevendo. Ele, o Islã, teve um efeito calamitoso sobre os povos convertidos. Para ser convertido, você tem de destruir seu passado, destruir sua história. Você tem que pisar nisso. Tem que dizer, minha cultura ancestral não existe, não importa. Essa abolição do eu, exigida pelos muçulmanos, foi pior do que a abolição colonial similar da identidade. É muito, muito pior na verdade. Você não pode simplesmente dizer que saiu do nada. Não conhecíamos nada além do despotismo. É por isso que o muito rico Império Mongol poderia se dividir em nada. Transforme-se em pó ao mero toque de um poder estrangeiro. Não havia instituição, não havia nação criativa, nem universidade, nem editora, não havia nada além de poder pessoal. Como você ignora a história? Mas o movimento nacionalista e o movimento de independência o ignoraram. Você lê Glimpses of World History, de Jawaharlal Nehru, fala sobre o passado mítico e depois salta o difícil período das invasões e conquistas. Eu leio 1 ou 2 parágrafos e já sei se o que estou lendo foi escrito por uma mulher. Fui submetido a algum tipo de abuso sexual por um primo mais velho. Fui corrompido, fui atacado. Tinha 6 ou 7 anos. Se deu de maneira tão terrível que passei a ter ódio e asco à homossexualidade. Jamais houve um momento em minha vida em que me senti atraído por sexo com homens. Em 1994, fui ao Brasil e vi a horrenda arquitetura de Niemeyer que tanto admiram. Entrei em um dos edifícios desenhados por ele em São Paulo. Os nossos passos faziam um barulho tremendo, um ruído insuportável. Ele havia se limitado a projetá-lo em uma folha de papel e o haviam construído com concreto. Tudo se podia fazer à base de concreto. É uma loucura elogiá-lo. O melhor que os brasileiros deviam fazer era pôr este edifício abaixo. O Islã é, em suas origens, uma religião árabe. Todos os que não são árabes muçulmanos são convertidos. O Islã não é simplesmente uma questão de consciência ou crença privada. Faz exigências imperiais. A visão de mundo de um convertido se altera. Seus lugares sagrados estão em terras árabes. Sua língua sagrada é o árabe. Sua ideia de história muda. Ele rejeita o seu próprio eu. Ele se torna, goste ou não, uma parte da história árabe. O convertido deve se afastar de tudo o que é seu. A perturbação para as sociedades é imensa e mesmo depois de 1000 anos pode permanecer sem solução. O afastamento tem que ser feito de novo e de novo. As pessoas desenvolvem fantasias sobre quem e o que são. E no Islã dos países convertidos há um elemento de neurose e niilismo. As rixas de família ou as rixas de aldeia muitas vezes tinham a ver com uma ideia de honra. Talvez tenha sido uma ideia camponesa. Talvez essa ideia de honra
seja especialmente importante para uma sociedade sem recurso à lei ou sem confiança na lei. O tempo antes do Islã é um tempo de escuridão. Isso faz parte da teologia muçulmana. A história tem que servir à teologia. Os homens precisam de história. Ajuda-os a ter uma ideia de quem são. Mas a história, como a santidade, pode residir no coração. É suficiente que haja algo ali. Não me interessava, e segue sem afetar-me, minimamente que seja, o que as pessoas pensam de mim, pois eu só estava a serviço dessa coisa chamada literatura. Até hoje, se você me perguntar como me tornei um escritor, não posso responder. Até hoje, se você me pergunta como um livro é escrito, não posso responder. Por longos períodos, se eu não soubesse que de alguma forma eu havia escrito um livro no passado, teria desistido. Cabia a mim escolher meu personagem, e escolhi o que era mais fácil e mais atraente. Eu era o dandy, o rapaz extravagante vindo da colônia, que não ligava para os estudos. A pessoa se torna aquilo que vê de si mesma nos olhos dos outros. Eu me tornei nada mais que um habitante de uma cidade grande, roubado de minhas lealdades, o tempo passando, me afastando mais e mais do que eu era. Eu cada vez mais recolhido em mim mesmo, lutando para manter o equilíbrio e deixar acesa em mim a visão do mundo aberto que existia além dos tijolos e do asfalto e do caos dos trilhos de trem. Todas as terras míticas definharam, e na cidade grande fui confinado a um mundo menor do que qualquer outro que eu conhecera. Me tornei minha casa, minha mesa, meu nome. Não sei onde estou. Acho que não consigo encontrar o caminho de volta. Não quero que esta paisagem se torne familiar, nunca. Não devo desarrumar a mala. Não devo jamais me comportar como se eu fosse ficar aqui. O ensino que estava recebendo era como o alimento que comia, sem sabor. O político é mais do que um homem imbuído de uma causa, mesmo quando a causa em questão é apenas subir na vida. Ele é impelido por alguma magoazinha, uma falhazinha. Ele tenta exercitar uma habilidade que, mesmo para ele, nunca é tão concreta quanto a do engenheiro. Só se torna consciente da verdadeira natureza de sua habilidade quando começa a exercitá-la. Foi a insegurança muçulmana que levou ao apelo à criação do Paquistão. Foi ao mesmo tempo com uma ideia de antiga glória dos invasores varrendo do noroeste e saqueando os templos do Hindustão e impondo a fé aos infiéis. A fantasia ainda vive, e para os convertidos muçulmanos do subcontinente é o início de sua neurose, porque nessa fantasia o convertido esquece quem ou o que é e se torna o violador. No final das contas, um escritor não é seus livros, mas seu mito, e esse mito está em poder de outros. Se um escritor não gerar hostilidade, está morto. Todo mundo é interessante por uma hora, mas poucas pessoas podem durar mais do que 2. Já o verdadeiro político só exerce sua habilidade e se completa quando tem sucesso. De repente, seus talentos se manifestam. O homem que antes era mesquinho, descontrolado e inseguro, agora revela qualidades insuspeitas: generosidade, moderação e a capacidade de agir com uma brutalidade rápida. Apenas o poder revela o político. É ingenuidade manifestar surpresa perante um fracasso inesperado ou um sucesso inesperado.